Tomei vergonha na cara e finalmente assisti aquele que muitos chamam de o filme mais assustador do mundo. Um filme extremamente perturbador. Um filme que pessoas muito sensíveis não podem assistir de jeito nenhum. E cara, ou eu sou muito psicopata ou o filme não é tudo aquilo que a fama dele afirma que ele é. Esse vídeo é inteiramente com spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, mas ainda pretende assistir, eu sugiro que você não veja esse vídeo. Primeiro vai assistir o filme, depois você volta aqui. Mas caso você queira saber do que se trata a história do filme, The Poughkeepsie Tapes é um filme em forma de documentário que conta a história de um assassino que aterrorizou a cidade de Poughkeepsie nos Estados Unidos nos anos 90. No filme é contada a história do assassino graças às 800 fitas VHS que foram encontradas na casa dele. Fitas em que ele mesmo mostra todas as etapas de tudo que ele fazia com as vítimas dele, desde o sequestro até a mutilação pós-assassinato. Ao longo do filme a gente acompanha então toda a investigação para tentar descobrir quem é esse cara. A gente vê a análise do perfil do assassino, a polícia encontrando os corpos, o próprio assassino fazendo tudo que a gente vê através das gravações das fitas VHS e etc. Agora que você sabe qual é a história do filme, você pode optar por assistir ou não, mas vamos começar com os spoilers. The Poughkeepsie Tapes, um falso documentário que faz de tudo para que você acredite que ele é verdadeiro, mas ele não é. Lembra de Contatos de Quarto Grau, que por acaso é um filme que eu adoro? Contatos de Quarto Grau teve uma estratégia muito parecida quando foi lançado, afirmando que tudo aquilo era verdadeiro. Também tinha gravações, era uma espécie de documentário. Também tinha gravações de supostas coisas que aconteciam, de abduções alienígenas, e também era tudo falso, ficou tudo provado que era falso. E é exatamente aí que começa toda essa fama de Poughkeepsie Tapes. Quando ele foi exibido em 2007 pela primeira vez, as pessoas não sabiam que se tratava de um documentário falso. Elas acharam aquilo um absurdo porque elas achavam que aquelas eram cenas de morte de verdade. E o filme acabou que nunca foi pros cinemas por causa disso, ele foi banido. Aí você pensa, pô, o filme foi banido, deve ser porque ele tinha cenas de morte explícita e eram mesmo cenas reais. Esse provavelmente foi o pensamento de muita gente por aí, porque até hoje tem sites que afirmam que a história do filme é real e ela não é. E na minha opinião, a própria fama que começou aí com as pessoas achando que era real, foi isso que fez o filme ser considerado o filme mais perturbador do mundo por muita gente. Porque o seu conteúdo tem sim algumas imagens um pouco fortes, mas por se tratar de um found footage, essas imagens elas têm uma qualidade bem ruinzinha. Isso porque o filme quer passar pra você a sensação de que aquelas imagens realmente vieram de uma gravação amadora de fita VHS. Então a violência no filme acaba sendo muito mais sugestiva em alguns momentos. Ela é mostrada em algumas cenas, mas com as imagens ruins, então acaba não tendo muita riqueza de detalhes. E em outras partes ela é apenas falada e não mostrada. Como por exemplo nos momentos em que os profissionais lá do FBI estão explicando as coisas que o assassino fez com as vítimas. Tem bastante coisa que é falada, que o assassino fez, mas que não chega a ser mostrada. O Albergue, por exemplo, é um filme que, na minha opinião, é muito mais forte no quesito violência explícita do que Poughkeepsie Tapes. Mas não é porque as cenas de violência não são todas explícitas que elas não funcionam como terror. Elas funcionam porque você quer saber o que aconteceu ali depois que ele acertou a cabeça de alguém, você quer saber como ficou tal pessoa depois que ela foi capturada, você quer saber se tal pessoa morreu ou não com tal golpe. Então, mesmo sem ser super explícito, funciona. E mesmo sabendo que se trata de um documentário falso, o tom realista do filme é bem interessante. Ele alterna entre os profissionais falando sobre o assassino, analisando o perfil dele, e as fitas do próprio assassino capturando, torturando, matando as vítimas. E é claro que propositalmente eles deixam o final como se o assassino ainda estivesse solto por aí. Isso para perturbar ainda mais a cabeça daquelas pessoas que acreditaram que aquilo era um documentário real. Eu nunca fui uma pessoa que fica super impressionada por esses filmes que falam que são baseados em histórias reais. Eu sempre fui muito desacreditada de tudo isso. Eu tinha em mente, eu tenho até hoje na verdade, que até pode ter acontecido alguma coisa ali que deu origem à história, mas que 90% de tudo aquilo pelo menos é ficção. E por mim tá ótimo, eu não procuro filme pra ver história real, eu procuro filme pra ver ficção. Eu não quero que exista um assassino que matou sei lá quantas mulheres ou uma pessoa que foi possuída por espíritos malignos. Eu quero que isso tudo seja ficção. E cara, é muito louco pensar que teve muita gente que se decepcionou com o fato
fato de The Poughkeepsie Tapes não ser real. Teve gente que ficou super chateada quando ficou sabendo disso. É lógico que a possibilidade daquilo ali acontecer de verdade com uma pessoa é uma coisa que faz quem tá assistindo realmente ficar com um pouco mais de medo. Mas existe uma grande diferença entre a possibilidade daquilo acontecer no mundo e aquilo de fato ter acontecido. Mas não vamos entrar nessa questão psicológica não, porque eu não estudei psicologia, então eu não tenho base pra falar de nada disso. Os casos que a gente acompanha no filme, então, são basicamente 4. O da menina de 8 anos, o casal, a Cheryl Dempsey e as prostitutas que ele começa a atacar no final pra poder confundir a polícia. Dentro dos casos apresentados no filme, na minha opinião, o que foi mais perturbador foi justamente o da única pessoa que ele não matou, que foi a Cheryl. Isso justamente pelo que ele conseguiu fazer com o psicológico dela. A menina passou 8 anos com aquele maníaco. 8 anos! Como foi dito no filme, ela simplesmente esqueceu do que era viver sem dor. Viver com a dor passou a ser normal do dia a dia dela. Quando ela voltou para uma vida normal, de verdade, sem dor, ela não entendia aquilo. Naquela entrevista que tentam fazer com ela, a gente vê que ela não consegue mais agir ou falar por conta própria, provavelmente porque ela fica com medo, né, de falar alguma coisa errada, tomar uma porrada igual acontecia com ela antes. Aí ela fica lá dizendo pro entrevistador, eu não sei o que você quer que eu diga, eu não sei o que você quer que eu diga, cheia de medo. Além de um psicológico completamente abalado em todos os sentidos, a Cheryl parece que ainda adquiriu a síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa sequestrada basicamente passa a ter sentimentos pelo sequestrador. E isso é mostrado pra gente quando ela tira a própria vida e deixa um bilhete, e nesse bilhete está escrito o seu amor eterno pelo sequestrador. E por isso eu acho que ela foi o caso mais perturbador desses 4. Me conta aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo. Se não, qual foi o caso mais perturbador na sua opinião? The Poughkeepsie Tapes é um filme que pode então ser considerado forte para algumas pessoas, mas não no sentido explícito da coisa. Na minha opinião, ele não tem tanta violência explícita assim, mas as coisas que o filme conta sobre o assassino podem sim causar sensações ruins em pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisa. No dia que eu assisti, eu fiquei revoltada, até falei lá no meu Instagram. Eu fiquei revoltada porque eu já tinha lido e ouvido em vários lugares que esse era o filme mais assustador do mundo, que tinha coisas bizarras. Foi tanta coisa que eu ouvi falar desse filme que eu me preparei psicologicamente pra assistir, achando que eu ia assistir uma parada super bizarra, que eu ia ficar sem reação no final. E, gente, não é bem assim. Pelo menos pra mim, não foi. Se você assistiu o All Back de boa, The Poughkeepsie Tapes não vai ser nada pra você. Mas é claro, tudo varia de pessoa pra pessoa, cada um tem a sua opinião e essa é apenas a minha. Eu não achei o filme tão pesado quanto as pessoas dizem na internet. Me conte a sua opinião aqui embaixo, se você já assistiu, se você acha super pesado ou não. E é claro, se inscreva aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.